Olá, hoje falaremos sobre conteúdo de pilhas e oxirredução, Na prática, como que isso ocorre? Para a montagem dessa pilha, foram utilizados 2 limões, 2 moedas de 5 centavos, que representam o elemento cobre, 2 parafusos zincados, que representam o elemento zinco, e 3 pedaços de fio que conduz energia e uma calculadora. Bom, a montagem dessa pilha se deu por meio primeiro do corte, cortar os limões e colocar em cada limão uma moeda de cobre, e um parafuso zincado. Logo depois disso, foi realizada uma ligação em série entre o parafuso e uma moeda, visto que o parafuso representa o polo negativo da pilha e a moeda representa o polo positivo. E depois foi realizada a ligação por meio dos cabos e com a garrinha de jacaré entre o limão e a calculadora. Isso que a calculadora está ligada aos fios, diretamente ligada aos fios dos limões. O processo que faz com que seja gerada energia elétrica e que liga a calculadora se dá a partir de uma reação de oxirredução que ocorre em cada pilha ou limão, no caso aqui representado. No qual o cobre, representado pela moeda, é o cátodo da pilha, ou seja, é o polo positivo, visto que possui maior potencial de redução entre esses dois elementos utilizados, e por isso ele reduz, ou seja, ele é o agente oxidante. E ganha os 2 elétrons do zinco. E o zinco é o ânodo dessa pilha. O zinco, no caso aqui, é representado pelo parafuso, E é o polo negativo. E devido a isso ocorre porque ele tem o menor potencial de redução e nessa pilha. E por isso ele oxida, Porque quanto menor o potencial de redução, maior o de oxidação. E como ele oxida, ele vai perder esses 2 elétrons e por isso vai ser o agente redutor. E esses 2 elétrons vão ser passados para o cobre, que no caso aqui é a moeda. E nessa pilha, como já foi dito, os elétrons saem do zinco, que é o parafuso, e vão para o cobre. E isso acontece nos 2 limões. E devido a esse processo, o zinco começa o processo de corrosão, que é a mesma coisa que a oxidação. E por isso ele diminui a sua massa e aumenta a sua concentração, enquanto o cobre aumenta a sua massa e diminui a sua concentração. A tensão ou diferença de potencial, que é o que faz com que a calculadora ligue, que é a energia elétrica gerada, ela é de aproximadamente 2,2 volts, visto que cada limão produz 1,1 volt de tensão, porque esse valor é obtido a partir do potencial de redução de cada elemento, porque o cobre tem 0,34 de potencial de redução e o zinco tem menos 0,76. No caso, as semi-reações representadas aqui são as seguintes. A semi-reação anódica, que é que o zinco metálico oxida e cede 2 elétrons, E o cobre, que é o íon cobre mais 2, ele ganha 2 elétrons e passa a ser o cobre metálico, formando a equação global que é o zinco metálico mais o cobre, o íon cobre de mais 2 de inox, como reagentes, produzem os produtos zinco mais 2 mais o cobre metálico. E a representação oficial, que representa tudo que ocorreu, é que o zinco metálico oxidou e passou a ser o zinco mais 2, o íon zinco, e o cobre, que é o íon mais 2, passou a ser o cobre metálico.